pessoal, tudo beleza? Aqui é o professor Marquinhos. Eu vou fazer um pequeno experimento para vocês aqui, para estar mostrando alguns conteúdos da física. Nós vamos pegar um copinho com plástico, tá? Um copinho feito de plástico e de poliestireno, e eu tenho um isqueiro. Então, um copinho vazio e um isqueiro. E nós vamos aplicar uma quantidade de calor nesse plástico, e nós vamos observar o que vai acontecer. Então, quando eu aplico aqui uma quantidade de calor, a gente percebe que o copinho ele se queima imediatamente. Então o copinho queimou porque ele recebeu uma quantidade de calor e esse calor foi transferido para o copinho, fazendo o copinho estar derretendo, certo? Agora aqui nós vamos estar trocando de copo, nós vamos estar colocando aqui agora em outro copinho, nós vamos estar colocando um pouco de água, colocar água nesse copinho e a gente vai estar aplicando o quê? Conceitos de calor também, ó. Quantidade de calor. Quando eu aplico aqui uma quantidade de calor no fundo desse copinho, vocês observam aqui que na verdade ele vai ficando escuro o fundo do copinho devido à fuligem e à combustão. Tá? Só que a gente percebe que na verdade o copinho ele não derrete. Por que aqui no caso o copinho não derreteu? Porque toda a quantidade de calor ela foi transferida para o plástico e em seguida foi transferida para a água. Então nós sabemos que a água, como ela tem um calor específico muito mais alto, então ela absorve toda essa quantidade de calor, tá? Ela absorve a quantidade de calor, fazendo todo o calor passar para a água e não para o plástico. É por isso que o plástico não derrete. Então, através de um pequeno experimento desse, o que daria para a gente estar falando sobre os temas abordados? Então, num simples experimento, daí já está trabalhando aqui então com temperatura, energia cinética, daí para estar trabalhando com fontes de calor, e simplesmente falar um pouquinho sobre conceitos de calor, né? Então, daria para eu estar trabalhando com esse pequeno e simples experimento que a gente acabou de fazer, daria para estar trabalhando com alguns temas, abordando algum determinado tema aí no nosso dia a dia, né? Poderia estar aqui observando quando a gente aplica uma quantidade de calor, essa água ela tem uma certa temperatura e à medida que ele vai ganhando uma quantidade de calor, essa água pode estar aumentando a sua temperatura, pode estar aumentando a temperatura. Então o que é a temperatura? É a grandeza física que mede o quê? A agitação dessas moléculas. À medida que a água vai ficando cada vez mais quente, essas moléculas vão ficando cada vez mais distantes uma da outra. Energia cinética. Então, energia cinética é o simples movimento dessas moléculas. Então, a molécula cada vez mais, quanto mais quente tiver, mais ela tem energia cinética. O movimento delas, maior a energia cinética. Também dá para a gente trabalhar o quê? Com fonte de calor. Aqui o isqueiro eu posso considerar como uma fonte de calor. E o que seria o calor? O calor é a energia térmica em trânsito entre dois corpos. Ou seja, quando eu pego aqui assim, ó, eu poderia estar observando aqui entre o fundo do copinho e o isqueiro, eu estou aplicando aqui o quê? Eu estou vendo aqui o calor, aplicando o calor aqui, entendeu? Então, pessoal, para a gente estar tendo noção aí de um simples experimento, vendo os conceitos de temperatura, energia cinética, fontes de calor e calor. Então, daria para estar abordando vários temas num simples experimento no nosso dia a dia, beleza?